Tô vendo que pessoas estão falando aqui sobre a questão do Toffoli ter retirado o julgamento em segunda instância. Sim, nós não temos ministros do Supremo com coragem de agir contra o que está acontecendo. Nós não temos condições de confiar nas instituições como elas estão agora. Sempre que as instituições ousarem alguma coisa, algum tipo de ameaça vai acontecer. Mas vamos lá. Eu falava que, olha, o Moro pode até tentar falar que não. Podem dizer que foi o hacker. Mas eles vão ter que dizer que não é apenas um hacker, é um hacker que tem condições de imitar vozes, porque obviamente tem sim mensagens de voz nessa brincadeira. E por mais que eles tentem dizer que não, é um imitador, porque para o eleitor do Bolsonaro pode ter sim esse desespero de dizer que foi um imitador. Não, aí tem perícia. Não vai ser fácil assim falar que foi uma imitação de voz. No momento que o Glenn coloca as coisas mais superficiais e mais óbvias, que é, por exemplo, a participação do Moro na condenação do Lula como parte do Ministério Público, ele obviamente cria uma oportunidade para o Moro se defender. E à medida que o Moro vai se defendendo, o Moro vai só se enrolando cada vez mais, porque, por exemplo, a Operação Lava Jato já tentou se defender com 3 histórias diferentes, cada hora eles trazem uma história diferente, e agora eles chegaram à conclusão que não adianta falar que a culpa é do hacker. Não adianta, porque vão ter áudios. E eu tô falando isso desde o início. Olha, vai ser muito legal ver o Moro desmentir, ver o Dallagnol desmentir, falar que foi montagem, e aí vão chegar os áudios. A gente está seguindo em direção a uma espécie de conscientização do povo a respeito do que está acontecendo. Ontem eu falei sobre as 5 fases do luto, e eu não falei por brincadeira, trata-se da morte de um herói. Para algumas pessoas mais fanáticas, a gente precisa crer que a morte do Sérgio Moro como herói dói mais do que a morte de um parente. Você acha que a grande lição da Vaza Jato é o que o brasileiro cordial tira as máscaras na rede social? Ainda não sabemos usar esse brinquedo, então vou ler de novo. Você acha que a grande lição da Vaza Jato é que o brasileiro cordial tira as máscaras na rede social? Ainda não sabemos usar esse brinquedo. E imagino que o SGFF quer dizer é que, olha, nós estamos realmente conhecendo nossos vizinhos, porque, tudo bem, quando a gente pensa nas figuras importantes que apoiaram a Operação Lava Jato, obviamente a gente está falando de interesses, né? São artistas que trabalharam pela Operação Lava Jato, nessa brincadeira aí de estarem do lado de um poder financeiro. São pessoas que realmente queriam surfar naquela onda. Mas quando a gente pensa naquela pessoa que a gente conhece pessoalmente, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola, aí a gente realmente cai numa situação em que as máscaras realmente caíram. E olha que interessante, a gente consegue perceber como que pessoas que a gente admirava são pessoas dotadas de uma extrema hipocrisia. Por quê? São pessoas que no primeiro momento se diziam contra a corrupção. Nesse momento, fica bem claro que elas nunca foram contra a corrupção. Elas sempre foram a favor da corrupção, só que é a corrupção da elite. O problema dessas pessoas está com a redução da desigualdade social. E hoje essas pessoas continuam desesperadas defendendo o Sérgio Moro porque elas nunca foram contra a corrupção. Elas sempre foram contra a redistribuição de renda. O problema delas é com a redistribuição de renda, com a possibilidade do pobre ter ascensão social, talvez um pouco de revolta com a perda de um escravo. Tinha muitas pessoas que há poucos anos atrás tinham empregadas domésticas que ganhavam meio salário mínimo. Essas empregadas domésticas tiveram uma emancipação. Isso causou uma revolta muito grande de parte da elite brasileira. Então teve sim esse processo de bitolação intelectual através da Operação Lava Jato, que foi aos poucos levando muitas pessoas a crer que realmente o partido mais corrupto do mundo é o PT. Mas fora isso, vamos cair na real. Muitas pessoas apoiam o Moro porque são como o Moro. Muitas pessoas apoiam o Bolsonaro porque são exatamente iguais ao Bolsonaro. Léo, você acha que as bombas que estão por vir revolucionarão os subterrâneos lamacentos das instituições burguesas brasileiras? Chegamos à luz finalmente? Olha, Jorge Paulo, eu acho que não, porque as pessoas que estão no poder, elas hoje carregam a escuridão.
O grande problema é que, apesar das gravações, o Moro pode dizer que in fuchs we trust. E isso significa que, apesar das gravações, quem decide, por exemplo, pelo afastamento e até a prisão do Sérgio Moro, também está no meio desse esquema. E, obviamente, não vai querer denunciar um Sérgio Moro porque tem medo de cair junto. A sociedade brasileira, como verdadeiro inimigo, não é o seu colega que votou em outro candidato. O verdadeiro inimigo do eleitor do Bolsonaro não é o eleitor do Haddad, o verdadeiro inimigo do eleitor do Haddad não é o eleitor do Bolsonaro. Existe um inimigo comum que não mora no Brasil, que está controlando toda essa desgraça que a gente está vivendo, colocando brasileiros para brigarem entre si, para fazer com que interesses bizarros de fora do Brasil sejam concretizados através de eventos como a Operação Lava Jato. Então é preciso que as pessoas entendam que a Operação Lava Jato nunca foi uma luta contra a corrupção, que a Operação Lava Jato sempre foi um instrumento dos Estados Unidos para destruir a economia e a indústria brasileira. A partir daí a gente pode comemorar que a gente teve o maior ganho de todos os tempos, porque só a liberdade do Lula com a imbecilidade do povo não resolveria o problema. Se só o Lula fosse liberto e a gente não tivesse essa oportunidade de mostrar para o povo brasileiro o que foi que trouxe o desemprego, o que acabou com a nossa indústria, o que colocou o Brasil nesse inferno, obviamente a gente continuaria na mesma alienação. Então o presente que o Glenn nos traz nesse momento é exatamente a oportunidade de nos aproximarmos do nosso vizinho no sentido de dizer: olha, companheiro, você foi enganado. Tudo que aconteceu, infelizmente, foi uma grande farsa, você caiu nela e está na hora de você fugir dela. Ontem eu fiz um vídeo muito grande, falei durante muito tempo sobre as 5 fases do luto. É lógico que eu não vou repetir aqui porque senão vai ficar muito chato para as pessoas que assistiram ontem, mas eu vou falar rapidamente sobre as 5 fases do luto mais para frente. Pessoal, eu sou um daqueles que acredita que sim, existe a possibilidade concreta do Glenn ter informações a respeito da facada e essas informações a respeito da facada que causaram, para mim, o surto do general Heleno. No meu entender, o general Heleno agora está desesperado por ter participado do evento da facada, que obviamente, uma vez exposta, vai ser uma luta dessas pessoas contra o fato de terem cometido um crime, porque a simulação de um crime é obviamente um crime. Então, existe essa possibilidade do Glenn ter essas gravações a respeito da facada? Sim. E ontem eu dei um exemplo no Léo ao Quadrado, eu vou trazer esse exemplo novamente. Imaginem que o Glenn, a equipe que passou esse material para o Glenn, descobriu uma forma de ter acesso às gravações. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. A equipe acaba de descobrir uma forma de gravar as conversas a respeito da Operação Lava Jato. Então eles estão gravando conversas do Moro, eles estão gravando conversas dos procuradores. Se a equipe teve acesso a toda essa tecnologia, ou seja, se eles ficaram amigos do hacker, aquele que aparece nas conversas e fala, eu sou o hacker, obviamente eles não reduziriam a espionagem, né? Eles não focariam apenas na Operação Lava Jato. Eles, obviamente, focariam em todos os elementos da política brasileira que estão influenciando na destruição do Brasil. Então, a minha opinião é que se você descobre um equipamento super poderoso para limpar sua casa, você não vai limpar seu quarto e deixar o resto sujo. Você vai limpar tudo. Isso é natural. Então eu acho que o Glenn foi assessorado nesse material e esse material foi produzido por um pessoal que provavelmente espionou todos os conspiradores contra a soberania nacional e obviamente eles vão ter sim materiais fantásticos, tá, pessoal, que eu preciso trazer nesse momento para vocês, que eu acredito que eles vão ter. Sobre a facada, com certeza eles têm sim a articulação da facada. Outro material que eu tenho certeza que eles têm acesso sobre as delações premiadas. Esse é o material que eu considero que vai ser o material derradeiro para a sociedade brasileira. Por que eu falo derradeiro? A partir da exposição do material das delações premiadas, a partir do momento que a sociedade brasileira perceber que as delações foram criadas pelo Ministério Público, criadas pelo Sérgio Moro, aí o povo que está desesperado, começa realmente a mudar de opinião. Então, grande parte dos fanáticos anti-Lula, eles são fanáticos anti-Lula e falam, mas você viu a delação de fulano? Você viu a delação de fulano?